Eu sempre curti RPG. Infelizmente eu comecei meio que caindo no mundo do RP, onde o cara simplesmente narrava e não era tão legal, já que ele narrava só pra mim, e quando ele foi narrar pra um grupo grande, simplesmente aconteceu dele vazar do sisteminha dele e eu ter que narrar pra todo mundo. Então eu nunca consegui jogar como jogador, e quando eu fui jogar como player, o GM que tava controlando tudo simplesmente ficou atrasando o RPG dele e sumiu. Aí eu tô um tempinho parado, sem narrar, sem nada, eu pensei assim, vou juntar uma galera pra poder jogar RPG. Fui na minha rede social, perguntei se alguém tava procurando mesa, se alguém tava querendo jogar um pouquinho, porque eu tava um pouco ferrujado e queria brincar um pouco. Pensei que não ia vir ninguém. Não tem aquele pensamento assim, pensou errado? Sim, porque simplesmente de uma pessoa, eu simplesmente terminei numa mesa com quase 7 pessoas. Comentei que tava com a ideia. Eu pensei assim, olha, eu li sobre a Costa da Espada, vou fazer um RPG bem simplesinho, uma aventura. Se vocês curtirem, a gente continua, se não curtir, a gente para. Na minha cabeça é aquela coisinha, aquela aventura bonita, todo mundo em volta da taverna, todo mundo conversando, paisagens incríveis, aquelas lutas contra monstros e, claro, aquele sentimentozinho de progressão bem bonitinho. Mas a minha sessão 0, que foi dividida em 2 sessões para poder, já que um jogador não pôde comparecer, foi a definição de insanidade. E eu amei aquilo. Tipo, eu consegui juntar as pessoas, eu consegui preparar o servidorzinho, preparar os bots, e na minha cabeça a sessão 0 seria aquele grupo de pessoas se conhecendo, tendo um cenáriozinho, geralmente na taverna, geralmente no acampamento, conversando sobre os seus personagens, o que eles fazem, não fazem, o que eles já viveram. Mas aquilo que aconteceu não estava nem um pouco no que eu pensava que seria a sessão 0. Porque, em resumo do resumo, das classes inteiras que a gente tem, que simplesmente é o bardo, que teve que fazer uma sessão 0 separada, porque ele não pôde comparecer, mas o ladino, o mago, o druida, a bárbara e simplesmente o paladino, que estavam juntos, fizeram a cena que eu pensei assim, eu acho que eu não preciso de vilão. No máximo eu preciso colocar um vilão que o objetivo dele é impedir que os jogadores, que os heróis acabem eles mesmos se arrastando para baixo da cova. Porque aquilo foi estranho, mas eu ri um bocado. Tipo, eu narrei pelo cenário que eles estavam simplesmente indo pra Neverwinter e eu falei assim, vocês estão em frente ao mar, porém tem um penhasco lá embaixo para alcançar a praia, teriam que descer por ele. A Bárbara simplesmente, olhando perto do penhasco, junto com o mago e o ladino, virou e falou assim, mestre, eu quero dar um chute no mago pra jogar ele lá embaixo. O ladino que tava abraçado ao mago ainda não entendi o porquê, porque nessa conversa deles, simplesmente falou que queria se afastar. O mago pediu pra rolar um dado pra poder também se esquivar. Caiu literalmente 1, 1, 2. Eu fiquei pensando, meu pai, todo mundo vai cair lá embaixo. Não caiu, mas a conversão, todo mundo se enrolou pé com cabeça, todo mundo caiu, saiu rolando e pronto. Continuaram na borda do penhasco, todo mundo vivo. Um tempo depois, o paladino, que deveria ser o senso da razão, estava enchendo a cara com um barril de vinho. Enquanto isso, estranhamente ou não tanto, como eu fiz a sessão no outro dia, uma sessão 0 separada por o bardo, simplesmente um bardo estava na taverna, numa cidade um pouco mais à frente, conversando um padre a ir pra taverna. E ainda convenceu ele que simplesmente ele fez uma coisa mais interessante, ele roubou um cara e convenceu o padre de que o cara tinha roubado ele e fez o padre descer a pasada no cara. Eu não sei exatamente como é que a gente chegou naquele ponto, só sei que eu adorei aquilo. Tava tão simples, tão básico, sabe? Um metendo o cartilho pouco no outro. Foi bonito. Ao ponto de também, como ninguém até agora sabe qual é a raça do nosso druida, viram ele fazer lá uma ação, o pessoal no meio da chamada de áudio começou a discutir. Ao ponto do ladino, eu já não sei se ele tava dentro do personagem ou fora, simplesmente chamou o cara de chupacabra.
Foi chamando ele assim, foi chamando. Eu tava segurando pra não rir, ao ponto de que o jogador perdeu a estribeira e soltou o maior grito que chegou a fazer o microfone quase estourar pelo visto. Deu o maior grito: eu não sou um chupa-cabra! Pronto, tá feito. A sessão 0 está perfeita. A Bárbara parou num canto, começou a olhar, foi lá, pediu comida, foi comer. O Paladino, símbolo da justiça, não conseguia impedir que o Mago e o Ladino roubassem um cara desacordado, não conseguiu fazer o cara devolver o que tinha roubado, e ainda por cima se embriagou ao ponto de não notar que estavam passando a mão nas bolsas dele lá. Normal. O Mago quase foi pego, não foi pego por pouco. Enquanto isso, na cidade, o nosso bardo passou a mão na bolsa de um cara, fez o cara parecer culpado, fez simplesmente o padre da cidade meter a surra no cara. Olha, na sinceridade, se isso assim é mesa 0, eu tô com medo de como vai ser a próxima sessão. Mas ao mesmo tempo tô com vontade de saber o que vai ser. Foi um vídeo sem sentido, simplesmente só queria contar o que aconteceu porque eu achei legal. Valeu!